Distintos eleitores, mais uma vez eu uso dessa mídia de comunicação, pois acredito no YouTube, acredito no Facebook, acredito no boca a boca da alta tecnologia da comunicação. E o assunto é simples, vocês já estão vendo sendo divulgado. Os ferry boats que chegaram dos ouvidos Palmares do Jorge Amado foram superfaturados, tá? Através de um processo completamente desprovido de uma legalidade. Uma empresa que não tinha propriedade, chamada Refrontier de Portugal, que tem um capital apenas de 25, 26 mil euros, que daria em torno de 70, 75 mil reais, que apenas ela faz negócio de importação da linha branca de geladeiras, micro-ondas, liquidificadores da China. 75 mil de capital, ela conseguiu fazer um negócio de 18 milhões ilegal, porque ela não tinha propriedade dos barcos. Ela não tinha propriedade das embarcações que ela recebeu e foi homologada pelo vice-governador, ex-secretário da CEINFRA, junto com a estrutura da AGERBA, mas ele, Otto, sobre a responsabilidade dele, homologou algo que não tinha documentação que comprovasse a propriedade das embarcações. Porque essa nota fiscal, chancelada pela Embaixada do Brasil em Atenas, comprova que a embarcação, uma foi vendida apenas por 6 milhões e 350 mil euros, enquanto a outra foi vendida por apenas 5 milhões e 200 mil euros. Olha que absurdo. Olha que escândalo você fazer uma transação onde quem vende não tem propriedade. Na nossa legislação, isso é estelionato, prometer a venda que não é de propriedade. E o vice-governador da Bahia assumiu a responsabilidade, autorizou ao Banco do Brasil a pagar uma parcela significativa de quase 50 a 55 milhões. E justificava que o ferry boat iria chegar em janeiro, depois em fevereiro, depois para carnaval, depois, só veio a chegar e até hoje não foi entregue em função de necessidades de reparos e justificativas de burocracia, envolvendo inclusive o Ministério do Transporte, que recebeu uma afirmação muito positiva do então ministro, que diz: não é responsabilidade do Ministério do Transporte, mas de alguma coisa que não consegue se explicar. E é exatamente isso, porque no dia 22 e no dia 2 de maio de 2014, depois do que o português tenha vendido no dia 6 de novembro, através do pregão presencial, a documentação de transferência dessa propriedade ocorreu transferindo para a empresa Refrontier, quando essa Refrontier vendeu no dia 6 de novembro. Percebam as datas e percebam a ilegalidade. E o preço que ele pagou, a Refrontier pagou, é de apenas 11 milhões e meio, 11 milhões 550. E repassou, através dos diversos relacionamentos, através que ele caiu de paraquedas, de mudança de um edital, da data de um edital para outro, reduzindo o prazo estabelecido no primeiro edital, de que seriam apenas 2 anos de uso dessas embarcações, foram trocados por número de horas. E simplificar a documentação, porque ele não tinha prazo suficiente, o prazo era muito curto, porque transferiu do dia 20 de março para o dia 5 de abril, e ele pediu para simplificar a documentação. E no dia do pregão presencial, ele não tinha documentação, conforme os ditames desse edital. Pois bem, o que acontece? Existe, naturalmente, uma suspeita de ilegalidade que vai ser apurado, provavelmente, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, que, diga-se de passagem, mandou arquivar, porque achava, porque foi dito pelo vice-governador e
secretário, hoje ex-secretário da CEINFRA e responsável pela Gerba, que cometeu diversas irregularidades nesse processo, conforme a denúncia que eu fiz ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, que tem como relator o conselheiro Pedro Lino, que está tomando as providências, inclusive está encaminhando a esses órgãos a nível federal, porque tem um recurso que o Banco do Brasil, que diga-se de passagem, também entendo e acho que o Banco do Brasil foi autorizado a pagar sem fazer o due diligence, sem analisar a documentação da propriedade dessas embarcações. Crime ou não, é algo ilegal. E que o certo virá à tona, virá a ser esclarecido de que houve diversas tramóias, assim como foi apontado pela própria Veja na situação dos 50 milhões do Instituto Brasil. Por certo, distintos eleitores, nós estamos participando de um processo de seleção de eleições, onde nós temos 3 candidatos a senador. Uma pessoa de reputação ilibada, com mais de 30 anos de bons serviços prestados, tá? Julgando mais de 100 mil processos, uma média de quase 10 processos dia, com muita seriedade, e que teve a forma firme, cheia de personalidade, e diz: dentro do judiciário brasileiro existem bandidos de toga. Eu acredito que dentro da política, dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, dentro do Congresso do Estado do Brasil, nós temos bandidos políticos. E como se comprova? Ou como pode ser comprovado? E não precisamos ter o medo, nem querer romper com essa estrutura viciada, viciante e corrupta. Um outro candidato a deputado federal pedia para que César Borges, quando diretor, quando ministro, liberasse como propina 8% de uma verba de um empreiteiro de Minas, no valor de 1 bilhão e 200, por aí, para que ele recebesse 100 milhões, que foi denunciado também pela Veja. Pensem, reflitam, pesquisem quem são os nomes, porque essa história do ferry-boat começou em 2007, já no governo de Jacques Wagner, e posteriormente, quando tinha outros candidatos a senador, que hoje inclusive denuncia essa história também dos ferry-boats, mas que também teve sua participação na compra do Ivete Sangalo e Dona Nery, que foram superfaturados com a capacidade de carga muito pequena, muito menor, apenas 60, 70 veículos, 300, 350 passageiros. O que temos que pensar agora, e que eu vou providenciar uma revisão na planilha de custo, qual o valor adequado para ser cobrado para o ticket da passagem e para o ticket ou a tarifa para transportar um carro. Porque os ferry-boats antigos têm uma capacidade de 60, 70, 80, alguns poucos, os doses duplas podem chegar a 80 ou 90. Mas essas embarcações, que também não são corretas, é história, não transporta 200 carros de cada vez. Um não tem capacidade de superar 140 ou 150 veículos. Está dito pelo relatório, inclusive assinado pelo diretor da Gerba, dizendo de que a capacidade era 142 especificamente. Rondon do Vale assinou o relatório da Gerba. E o que está sendo dito? Que a capacidade ampliou. Como amplia uma estrutura de ferro o deck de um barco para ampliar? Sonho, como alguns colegas do próprio Eduardo Pessoa dizia, wishful thinking. É uma tradução bem colocada, seria fantasiosa a postura. Ou o bobo da corte diz tudo, que o barco vai chegar na próxima semana, que o barco vai estar na operação no próximo mês, que o barco deveria estar em operação em junho de 2013. Pense bem a irresponsabilidade de tudo isso que foi dito.
tem prova. O Ivete Sangalo e o Ana Nery por 37 milhões é um absurdo. Esses novos, que não são novos, diga-se de passagem, são barcos de mais de 4, 5, 6 anos de uso, tá? Que mudaram a estrutura do primeiro edital para o segundo para acomodar as embarcações desse português, João Carlos Palmeirão. E é algo que me deixa numa inquietação muito grande, como que a gestão do governo vai justificar para onde foram os 20 milhões, 21 milhões ou 19 milhões, depende do câmbio e do dia que se faz esse cálculo. Mas o que eu estou atrás agora é tentar reduzir a tarifa, porque se uma embarcação que consome apenas 400 litros de óleo diesel marítimo, vamos arredondar para R$3, custa R$1.200. O custo variável do consumo de óleo por hora para cada embarcação. Uma ida custa metade, R$600. O custo da depreciação numa embarcação que pode durar, como as outras estão durando, 40, 50 anos, é irrisório. O custo de depreciação do ativo imobilizado, ativo fixo imobilizado nas embarcações, é irrisório. Qual o valor da tarifa? É isso que os usuários devem questionar. É isso que os baianos que utilizam esse sistema devem questionar. Porque cada embarcação vai hoje absorver de uma vez só, em cada ciclo, em torno de 150, 160. Quase 1 quilômetro de fila vai ser absorvido em cada viagem. Não teremos mais filas. Só basta ter uma logística, uma gestão coerente da logística da utilização desses ferries velhos, mas que vão entrar em operação. E eu estou pedindo que não seja pago os 35%, que é o saldo dos 18 milhões, para que a Polícia Federal, para que o Ministério Público Federal examine profundamente e desmanche todo esse artifício utilizando de uma empresa portuguesa. Porque os gregos colocaram, os barcos só saem com 100% de pagamento. Eu, você e Marina, tamo juntos com o Brasil, com a força de Eduardo, com a garra do Brasil. Eu, você e Marina, pro futuro do Brasil, pro presente do Brasil, pra esperança do Brasil.